E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida, a sua família e a sua semana. Vamos saber o que está acontecendo nessa semana, o que alguns jornais gospels, né, estão dizendo. São notícias que nos interessam muito porque essas mensagens, essas notícias nós não veremos na mídia tradicional, a não ser que seja para poder pegar algum tipo de deslize e falar do erro. Porque a mídia tradicional, né, a mídia, o consórcio da mídia tradicional, e a gente tem um conhecimento muito grande e ficou muito mais evidente depois da política, e querendo ou não, a política ela permeia o nosso dia a dia. A gente sabe que a mídia ela só fala dos cristãos quando é para atirar pedra, dificilmente vai falar bem, né, ou falar de movimentos sociais que nós fazemos. Então o site gospel, né, veio a necessidade de entidades, de instituições cristãs sem fins lucrativos investirem no conhecimento e na informação por meio de sites, né, jornalísticos, aproveitando as tecnologias para trazer informação ao cristão, e você só vai encontrar nos sites que realmente são dedicados ao meio cristão, ao protestantismo. Semana passada não consegui fazer vídeos, tive uma semana muito, digamos assim, muito trabalhosa, produtiva, né, trabalhando demais, eu trabalho fora, é um dia sim, um dia não, e a gente emendou uma semana aí direto, então isso acabou impactando nos meus projetos pessoais, tanto neste canal Teolink, quanto também no canal, que é um canal que é voltado à tecnologia. Se alguns já devem ter conhecido, se chama canal do Enasto, e lá eu falo sobre tecnologia, sobre os produtos que eu gosto de comprar, aparelhos. Então eu divulgo porque é uma maneira de tentar ajudar as pessoas quando forem comprar alguma coisa. Então eu acho muito bacana, né, a gente usar as redes sociais para isso. Mas o meu projeto principal e pessoal é voltado para a área cristã, que é justamente para fazer o evangelismo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que as manchetes dessa semana, e depois, posteriormente, eu vou estar, né, também adicionando alguns posts no nosso canal do O Poder da Bíblia. Então eu vou estar aí fazendo algumas movimentações e alimentando, né, o sistema para que a gente consiga ter mais informações possíveis, né? Quero também dizer para vocês que é muito bom estar com vocês. Agradeço demais, né, pela oportunidade que Deus está me dando de poder compartilhar com vocês a palavra, as minhas experiências e de fazer o evangelismo, né? Nós temos que aproveitar justamente a questão da tecnologia e como meio de informação para que a gente possa fazer a evangelização e levar o evangelho até você que está aí do outro lado, seja por meio de um tablet, de um telefone, de uma TV, de uma Smart TV, de um computador, enfim, aonde você estiver. Hoje em dia é muito mais fácil nós pregarmos a palavra de Deus, porque nós temos a internet, e nós temos que aproveitar deste meio para que nós possamos levar a palavra de Deus ao mundo, aonde quer que nós estejamos, ou onde quer que você esteja. Antigamente se usava do meio primitivo, através de embarcações, não tinha esse negócio de você fazer um voo, né, um voo de jatinho, um jatinho fretado, um jatinho particular, ou que seja um voo comercial, né, era por meio de embarcações. E justamente embarcações que demoravam muito, embarcações que muitas vezes tinham um meio muito precário. Então isso com certeza impactava muito, demorava demais, né, para você poder levar o evangelho. E nós temos aí o pregador Paulo, né, o apóstolo Paulo, que é considerado o pregador dos gentios, porque foi ele quem ajudou a disseminar, né, para toda essa área da Europa, né, ali de Israel. Então ele foi considerado o pregador dos gentios, porque ele atravessou muitas fronteiras para que o evangelho pudesse ser pregado e viesse ser conhecido por todos, tá certo? Então nós hoje temos que aproveitar essa oportunidade. Então às vezes você pode não ser um missionário, né, fazer missões transculturais, mas da onde você estiver, por meio de uma internet, de um ponto de internet, com um aparelho celular, você não precisa de muita tecnologia, você com certeza poderá fazer a sua parte no evangelismo, porque juntos nós somos mais fortes, e com certeza nós temos uma peça muito importante nesse quebra-cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E se nós estivermos debaixo da vontade do Senhor, no centro da vontade dele, certamente
Por mais que nós viemos a padecer necessidade, entre aspas, né, dificuldades, né, adversidades, não necessidade em si, mas nós estaremos sempre respaldados pela palavra. É lógico que hoje, né, diferentemente do tempo primitivo, muitos passaram até necessidade para levar o evangelho, e a gente sabe que até hoje alguns países missionários, né, ou evangelistas, eles padecem até certa necessidade por amor ao evangelho, né? Eles renunciam muitas coisas em suas vidas e às vezes passam dificuldades aonde eles estão para levar o evangelho, e tem lugar que sequer a Bíblia pode entrar ainda no século 21, nos dias de hoje. Então a gente vai logo lá para o site, não vamos ficar demorando muito, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre as manchetes da semana, os destaques, e depois você vai, é claro, verificar aí por meio dos links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Gente, a manchete principal aqui do guiame.com.br é falando sobre um pescador que passou 95 dias à deriva, né? De repente não, mas com certeza a expectativa de viver, de sobreviver e de ter uma ajuda. E aqui fala que o resgate veio após a orar, e ele diz também que quando ele estava no helicóptero, ele disse: eu vi Jesus no helicóptero, né? Ou seja, a ação de tudo isso que aconteceu, esse evento, a gente vê a ação de Cristo por meios como este, né? Por meio de um resgate, onde quer que você esteja, e a gente vê Jesus Cristo nessas ações que acontecem ao nosso favor, que vão corroborar para o nosso bem, né? Então a gente pode ver Jesus na ação de um homem que vai ali e salva um bebê, ou de um policial que salva uma pessoa, né? São meios em que Deus utiliza as pessoas para ajudarem as outras, principalmente aqueles que são seus, tá certo? Nós temos também outras manchetes que aqui fala sobre abre aspas aqui, né? Sentiu o Espírito Santo, diz ex sem teto, resgatada por ministério no Havaí. Nós temos outras aqui, inclusive uma coisa interessante aqui: judeus messiânicos, né? Casal morto em ataque antissemita em Washington era judeu messiânico, né? Aqueles que acreditam no Messias. Nós sabemos que tem uma certa separação dentro do próprio de Israel, né? Da própria crença em relação a Cristo. Então no judaísmo em si existe aqueles que são judeus que acreditam no Messias, e tem aqueles que ainda acreditam que o Messias ainda virá, por incrível que pareça, e naquele dia eles vão se convencer que Jesus Cristo realmente já veio, né? Então há essa separação dentro do próprio judaísmo, né? E tá crescendo também o antissemitismo, né? Esse movimento antissemita tem crescido no mundo todo, e nós somos cristãos, nós temos que ajudar a combater isso, porque querendo ou não, nós somos conhecedores do evangelho, porque veio justamente da Terra Santa, veio deste povo, né? Mais uma vez reiterando aqui o que Paulo, né, fez. Então nós temos que agradecer a Deus por isso, porque nós conhecemos o evangelho porque ele veio de lá. Tem também outra coisa que eu quero deixar em destaque, que é o cofundador do ChatGPT, né? O que é o ChatGPT nessa área de tecnologia? Ele é uma programação voltada no conceito de inteligência artificial, em que este programa consegue interagir com as pessoas, né? E por meio dessa interação, ele vai reunindo um grande banco de dados e informações, e é como se um programa estivesse virando uma máquina que pense por si só. E por meio disso, esse programa consegue conversar com você. É lógico que ele tem limitações, né? Mas aqui ele fala o seguinte, olha que coisa interessante. O cofundador do ChatGPT disse que a nova forma de inteligência artificial, a IA, poderia provocar o arrebatamento. Eu não tô lendo aqui não tô com problema de visão não aqui. Arrebatamento é um negócio muito interessante. Eu não vou entrar em detalhe nessa reportagem aqui, porque eu quero ir aqui justamente no nosso querido Lamartine Pozzella. Nós sabemos que, para você que não conhece, Lamartine Pozzella é um pastor e já foi também deputado, se eu não me engano, se foi deputado estadual ou federal, já participou da política há muitos anos atrás. A sua vida mudou, ele virou cristão, e tem aqui a igreja IA Church, tá certo? Em São Paulo. A gente vai entrar aqui nessa reportagem porque ele vai falar justamente sobre os cuidados que devemos ter a respeito da inteligência artificial, essa área tecnológica, e o que ela pode trazer de benefício, né? E também nos prejudicar em algum momento. Então, Lamartine Pozzella alerta sobre a IA, inteligência artificial, abre aspas, vai criar uma nova religião.
né? Pastor traz 3 alertas da parte de Deus sobre impactos da inteligência artificial na vida das pessoas e na sociedade. Aqui embaixo tem um vídeo, tenho acesso ao, aqui são, não sei se vai dar acesso ao vídeo, mas ao vídeo dele na internet. E eu vou ler só um pouquinho aqui dessa reportagem que fala o seguinte aqui, ó. O pastor Lamartine Pozzella, líder da IA Church em São Paulo, é um dos maiores influenciadores evangélicos das redes sociais. Publicou em um vídeo com advertência sobre a inteligência artificial. Nele, Pozzella compartilha 3 alertas da parte de Deus sobre o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas e na sociedade. Tá certo? Em um momento em que a tecnologia avança a passos largos, a inteligência artificial tem gerado debates em diversas esferas da vida humana. Segundo o pastor, abre aspas aqui mais uma vez para o pastor: estamos muito próximos de um tempo que será completamente transformado pela inteligência artificial. Aqui são as falas do próprio Lamartine Pozzella, né? Um trecho dessa fala em que ele colocou na sua live, e realmente, de fato, isso é verdade, porque a inteligência artificial, na verdade, a tecnologia em si, ela já vem substituindo muitas coisas que o ser humano faz, né? Automações. Então, vai chegar um tempo, né? Já há um tempo em que há um desemprego muito grande, em que fábricas demitiram pessoas, onde há agora uma automação, né? Uma automação, uma robótica, né? Por trás disso, que tem uma inteligência em que faz certos produtos, e agora com a inteligência artificial ela consegue simular outras coisas muito melhor do que um programa pré-definido, né, para um comando CNC, digamos assim, de uma máquina. A inteligência artificial, ela consegue simular certas percepções humanas, né, para poder ter essa interação. Então já tem inteligência artificial trabalhando em veículos, trabalhando em ônibus, né, em algum lugar na Europa, já tem testes, já há teste até não tripulado com certas aeronaves. Não foi liberado pelas agências, né, reguladoras da aviação, porque imagine se um negócio desse der errado e centenas de pessoas, né, poderão morrer. Por exemplo, se você pegar aí um Airbus 380, né, um da Emirates, é um grande avião que pode aí carregar, né, transportar até 800 pessoas. Ele tem 2 andares ali, se eu não me engano. Então, imagine, mas já há testes, e isso é a tendência do futuro. E já há, por exemplo, metrôs em São Paulo que não há, né, um maquinista. Então a IA, ela tá vindo com muita força, e agora com o ChatGPT tá ficando cada vez mais fácil, né? Mais difícil para o ser humano, mas mais fácil para que as empresas implementem esse tipo de recursos nas suas linhas de trabalhos, né? Nas suas linhas operacionais, e ela interage muito fácil com a percepção parecida com a do ser humano, de uma forma que nunca houve na humanidade. Então isso pode atrapalhar, e a gente vai linkar aqui com a reportagem do coautor, né, criador lá do ChatGPT, porque o que será que pode acontecer, né? O que será que vem por aí? Porque se você já teve uma experiência no seu celular, por exemplo, a gente já encontra a inteligência artificial trabalhando, né, dentro do WhatsApp, e você vai fazendo certas perguntas para ela, e ela vai acumulando conhecimento sobre você, sobre o que você faz. Então, tudo que você pesquisa para ela cria por meio de um IP, né, e ligado ao seu aparelho, ela sabe que é você. Então você vai fazer perguntas para ela vai falar. Se você quiser respostas de um determinado assunto, ela vai trazer. Então ela vai trazer muitas e muitas outras coisas, e isso vai enriquecendo o banco de dados desse software, né, desse programa considerado inteligência artificial, e ela vai aprender muito sobre nós, sobre o ser humano. Isso é complicado, porque isso já é parte de um meio de controle, né, para o governo da nova ordem mundial, que é o que eu creio, e também o próprio Lamartine Pozzella, nós cremos, né, nas últimas coisas, que é o Apocalipse, certo? Em que fala que haverá um governo, e tudo está se preparando. Então você passa na cidade, você tem câmeras, reconhecimento artificial, e a inteligência artificial, ela vai atuar como um braço do Estado, né, dando um suporte, sempre ali fazendo alguma coisa. Então vai ficar muito mais fácil
para o Estado conseguir manter esse domínio, né, e as pessoas de maneira até subserviente ao próprio Estado. E prosseguindo aqui, para poder finalizar, porque a gente já está com um tempinho aqui já, né, escasso aqui, 16 minutos de gravação. E diz o seguinte aqui, solidão e relacionamentos. O primeiro alerta de Deus, segundo o pastor Pozella, se refere à declaração de Mark Zuckerberg, que é o detentor aí dos direitos majoritários aí da empresa, né, o dono da empresa WhatsApp, né, comprou o WhatsApp na época, e também do Facebook. Eles dizem o seguinte: Mark Zuckerberg sobre solidão e relacionamento na era digital. O pastor menciona que, segundo o fundador do Facebook, o americano médio tem no máximo 3 amigos, mas gostaria de ter 13, e em um futuro próximo esses amigos adicionais serão virtuais, criados pela inteligência artificial. Então aqui, o pastor destaca que esses amigos terão uma capacidade impressionante de compreensão e empatia, mas não possuirão o Espírito Santo. E não é só isso, né? Não só o Espírito Santo. A inteligência artificial, ela pode simular e chegar muito próximo daquilo que é o ser humano, mas ela jamais será um ser humano, porque há um espírito. Deus soprou o fôlego de vida, né? A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, jamais o ser humano conseguirá implementar. Você terá robótica, terá pessoas aí, manequins, né, inteligências artificiais comandando certos manequins, como se fosse de repente uma coisa até utópica, digamos assim, como fala, uma coisa bem longe, né? Vamos fazer aqui uma conjectura, né, sobre o filme, né, do Exterminador do Futuro, né, que foi aí, que o protagonista é o Arnold Schwarzenegger, né? Também temos aí outros, né? Mas eu vou falar assim, não a herança, mas o impacto do filme em relação a esse tipo de assunto, né? É lógico que não vai chegar a esse ponto, né? A gente vê até declarações do próprio Elon Musk que fala que um dia isso poderá acontecer, né? Então assim, é uma coisa muito fantasiosa, né? Porque, querendo ou não, o ChatGPT, né, a programação, há sempre alguém por detrás disso, que dá poderes, digamos assim, e vai ter o controle sobre isso, né? Mas isso aqui, essa observação que Lamartine Pozella falou, é uma realidade, porque as pessoas cada vez mais estão se afastando umas das outras. A gente vê até por meio de conversações, né? Às vezes dentro de casa as pessoas comiam muito, né, reunidas ali na mesa, agora cada um no seu canto e tá ali no celular, se deixar levar até pro banheiro. Então isso realmente vai trazer soluções, entre essas, para algumas pessoas que já têm problemas de relacionamentos, né, interpessoais, sociais. Pessoas que são consideradas introvertidas vão poder criar amigos artificiais, mas jamais esses amigos terão um espírito, e quanto mais o Espírito Santo ali, né? Então é o que eu quero fazer essa pequena observação aqui. Tem também aqui a Folha Gospel, né, com algumas manchetes falando sobre a situação muito terrível em Gaza. Então a gente vai deixar esse assunto aqui do Guia-me e a gente vai entrar aqui na Folha Gospel. Eu quero só deixar aqui mostrando sobre as manchetes que há aqui. O meu interesse era falar um pouquinho mais do assunto do que está lá no site do guia-me, né, .com.br. E aí eu vou deixar os links para que você entre, para que você faça as suas ponderações. Até porque se eu ficar aqui, seria melhor a gente começar uma live. Eu tô com alguns projetos de iniciar lives, né, e a gente falar sobre isso, porque a gente pode decorrer aí mais de meia hora, 1 hora, 2 horas e ficar falar sobre isso, porque realmente isso aqui demanda muito tempo, mas é só para poder mostrar as manchetes para que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo no mundo cristão, né, com os cristãos, e rapidamente falar sobre um pouquinho da reportagem especial. Eu considero assim essa reportagem aqui falando sobre o Lamartine Pozella e a sua expectativa em relação ao ChatGPT como uma manchete muito especial, apesar de ter aqui a manchete sobre o pescador, mas esse assunto é muito interessante porque ele permeia o nosso dia a dia e é uma coisa que está se tornando muito habitual no dia a dia, e tem pessoas que estão digamos assim, à mercê, né? Não estão percebendo o crescimento disso e o quão importante isso é
né, e o que isso pode impactar no futuro, tá certo, pessoal? Eu quero agradecer os novos inscritos, quero pedir para que você também compartilhe esse vídeo com os nossos outros irmãos em Cristo, que Deus abençoe a sua vida, né, e até o próximo vídeo em que nós vamos falar sobre as manchetes da semana, mas não para por aqui, eu vou estar alimentando, né, o site, tanto o Caster FM, que é onde tem a Rádio Good Gospel, né, vai ser um pouco mais difícil a gente estar interagindo por lá, mas eu vou deixar algumas coisas lá, mas se você também pode acessar o Poder da Bíblia, e lá tem a rádio onde você vai poder ouvir músicas durante as pesquisas no site, e eu estarei alimentando de forma regular, né, com assuntos relacionados à teologia e também ao cristianismo, tá certo? Então compartilha, nos dê aquela força para que nós possamos agregar e alcançar mais pessoas. Fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua vida, e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.